Nos últimos dias, os moradores de Porto Alegre têm se queixado da qualidade da água que sai de suas torneiras. A água tratada apresenta gosto e cheiro estranhos. A alteração foi percebida pelo painel sensorial da qualidade do DEMAI. Foram coletadas amostras para investigar as causas do problema. Mas as ocorrências de alterações na água de Porto Alegre não são exatamente uma novidade. Praticamente todos os anos são registradas reclamações sobre a qualidade do líquido entre os moradores da capital. Normalmente, estes episódios ocorrem no verão, quando o nível do Guaíba fica mais baixo. Pro verão, a gente comprou essa torneira. E aí, todo ano, obviamente, tu tem que trocar, né, o filtro dela ali, que a gente fez no verão deste ano, 2023. E aí, só que no inverno nunca ocorreu. E agora já faz uns dias que tá com chuva, tá frio e a água tá desse jeito. Afinal, o que explica essas alterações na qualidade da água de Porto Alegre? E, mesmo com gosto estranho, é seguro consumir a água da torneira? O Direto ao Ponto conversa com o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, Antônio Benetti, especialista em engenharia sanitária e ambiental, com ênfase no tratamento de água para consumo humano. Benetti fala sobre as origens do problema da água coletada no Guaíba. Eu sou Matheus Chaparini e sejam bem-vindos a mais um episódio do Direto ao Ponto. Bom, professor, com alguma frequência a gente escuta reclamações de moradores de Porto Alegre sobre a qualidade da água. Geralmente isso acontece no verão, quando chove pouco, mas nem sempre é no verão. Agora, por exemplo, a gente teve bastante chuva nos últimos dias e novamente apareceram problemas. Que fatores que causam essas alterações recorrentes na água de Porto Alegre, professor? Bom, é que neste caso atual, né, pelo que eu vi, pelo que eu li, né, é algo que faz sentido, né, porque os rios estavam muito baixos, né, o nível d'água, e no fundo dos rios acumulam muita matéria orgânica, né, e fora resíduos de toda ordem, né, que são jogados ali. Quando dá essa chuvarada numa situação de estiagem séria, como a gente estava vivendo, né? Isso aí revolve todo esse material do fundo, né? E isso aí se mistura com a água, e essa água é captada, né? E vai para a estação de tratamento de água. E alguns desses, possivelmente, né, algum desses compostos que são responsáveis por este problema de gosto ruim na água, né? Isso aí pode ser verificado, que tipo de composto, através de análises químicas, que eu acredito que o DEMAI e a Corsã devam estar fazendo, né? Tentar identificar o composto, né, que está causando isso. Mas existem várias situações, né, como tu mesmo falaste, é mais comum nos verões, né, essas épocas que tem dias mais longos, que ocorram proliferações de algas e cianobactérias, né, que eles produzem um outro tipo de composto, que não é esse que está sendo detectado na água agora, né? Então é uma causa é uma causa diferente, né? Mas a origem é a mesma, né? A origem é que a água dos nossos rios está bastante contaminada, né? Por esgotos e efluentes industriais, e o Guaíba tem essa particularidade que ele recebe 5 afluentes, né? Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Gravataí. Então, o que é o que é descartado nesses rios acabam chegando no Guaíba, né? Que é o estuário, né? Que recebe tudo.
E esses problemas são específicos do Guaíba em razão dessas características ou ocorrem com frequência em outros municípios que são abastecidos por outros mananciais? Bom, esse problema de gosto e odor na água é um problema que ocorre em muitos países, sabe? Não é só aqui no Guaíba, né? É porque às vezes assim ocorrem situações que acabam favorecendo o crescimento destes, no caso, né, das proliferações de algas, né? Então existem questões, por exemplo, em Filadélfia, nos Estados Unidos, tem esse problema, relatos de outros locais também. Então, é um problema comum, eu posso dizer assim, né? Só que aqui para os nossos lagos, o Lago Guaíba, os nossos rios, ah, assim, ocorre com mais frequência, né, e com maior intensidade, devido à contaminação, né? E, assim, tem muitos compostos químicos que podem causar gosto e odor na água. E, então, cada episódio tem que ser verificado, né? Tem que tentar identificar qual é o composto e também identificar, assim, que tipo de melhoria no tratamento pode ser feita, né, para neutralizar esses episódios, né? Isso aí é importante também, né? Saber como minimizar, uma vez, porque uma água que é captada mais contaminada, né, sempre é mais difícil de fazer o tratamento dela, né, para torná-la adequada para consumo humano, do que uma água que é mais limpa, né? Então, então assim, o enfoque que deve ser dado, assim, né, para a segurança da água, é que a primeira barreira, assim, para manter a qualidade da água para consumo segura, né, é que o manancial de água seja menos contaminado. Quanto menos contaminado, melhor, né? Mas mesmo um manancial de água contaminada, a estação de tratamento de água que é usada nas cidades, ela é capaz de tornar a água potável, né? Assim, no sentido bacteriológico, né? E mas tem esses compostos que causam gosto e odor que eles são perceptíveis a concentrações muito baixas, né? As, as pessoas conseguem detectar alterações no gosto, né? Às vezes também ocorre assim, por exemplo, que alguns desses compostos a gente pode perceber eles, por exemplo, quando toma banho, né? E liga o chuveiro e ali tem alguns compostos que são voláteis, né? Que eles deixam a água e passam para o ar, e a gente pode sentir o cheiro nesses casos, né? De acordo com o DEMAI, todos os dias são realizadas mais de 2.000 análises da água. Além disso, os técnicos coletam amostras também nos hidrômetros dos usuários e em nichos de amostragens. Ao todo, são mais de 350 pontos de monitoramento diário da qualidade da água que chega às torneiras dos porto-alegrenses. E então são essas barreiras, né? A primeira é a preservação do manancial, a segunda é o tratamento de água para adequá-la ao consumo humano. O terceiro é a conservação da rede de distribuição de água das cidades. E a quarta barreira é dentro do próprio prédio, né? Das instalações prediais, né? Normalmente as instalações prediais têm reservatórios
e esses reservatórios têm que ter manutenção, porque senão eles podem também produzir, né, gosto na água e mesmo tornar a água não segura para consumo, né? Então, então são essas quatro barreiras, né, que eu citei: o manancial, a estação de tratamento de água, o sistema de distribuição de água da cidade e as próprias instalações prediais, né, hidráulicas prediais. Todo esse conjunto assim tem que funcionar adequadamente, né, para que quando a gente abra a torneira, né, a gente tenha uma água que seja segura para consumo. Certo. E, professor, quando o consumidor percebe esse gosto diferente na água, tem alguma coisa que possa fazer em casa para atenuar o problema, como o uso de filtro ou algo nesse sentido? Assim, eu acho que ajuda, né, ter um filtro em casa, né? Ah, ah, Pegar a água da torneira e passar por um filtro, né? Existem vários filtros, né? Tem esses filtros de argila com vela, com carvão ativado dentro, tem outros filtros mais sofisticados, né? Que tem ozônio, tem eh, mem- me- membranas, né? De filtração. Então, essa a pessoa assim, a família quer se sentir mais segura, né? Isso aí ajuda, né? Ajuda. Mas é que nem todas as pessoas, né, têm possibilidade, né, de ter, né, esse tratamento adicional. E muitas pessoas acabam gastando, né, bastante recurso, né, comprando água engarrafada, né? E mesmo a água engarrafada, ela tem que ter cuidado, né? Ela tem que atender, né, padrões de qualidade. Mas eu diria assim, o objetivo principal, né, o objetivo que deveria existir é a gente abrir a torneira e sair uma água que a gente possa beber sem gosto, sem odor, né? E esse é o ideal, né? Mas a gente vive num país assim, no Brasil é um país pobre, né? Então, assim, o tratamento de água que é usado, por exemplo, na Europa, é um pouco mais elaborado que o tratamento de água que a gente tem nas cidades brasileiras, né? Mas, como eu disse, né, é outra realidade. Assim, a gente tem o mérito, né, de abastecer de água praticamente toda a cidade, né, no caso específico de Porto Alegre, né? Professor, é possível afirmar que essa água é própria para consumo? Mesmo com as características alteradas, como o cheiro e o gosto, o consumidor pode ter a tranquilidade de abrir a torneira e beber essa água? Bom, as companhias de saneamento, né, departamentos como o DEMAI, a Corsã, SEMAI de São Leopoldo, né, eh, eles são responsáveis por garantir que a água seja segura para consumo, tá? Assim, no Brasil, quem estabelece as condições para a qualidade da água, né, a qualidade que a água deve ter em termos de presença de compostos químicos e compostos biológicos, microbiológicos, né, é o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde tem uma portaria, que é a número 888 de 2021, que ali tem todas as concentrações máximas permitidas que a água possa ter. O que ocorre é que
esta portaria, ela estabelece assim que existem fatores assim que são, eles chamam assim de organolépticos, que são esses fatores que isso, né, de, por exemplo, uma água que esteja com uma cor um pouco turva, com uma cor um pouco maior, ou que tenha um gosto, isso aí não necessariamente torna a água não potável, né? Embora a água possa causar repulsa, né, na pessoa que vai beber, né? Tem pessoas que são mais sensíveis, né? Tem pessoas que podem sentir náuseas, né? Então, isso aí é uma questão meio complicada, sabe? É uma questão meio complicada. As companhias de saneamento, elas dizem, não, a água está com gosto, mas ela é segura para consumo. Então, eles se baseiam nisso, que eles estão atendendo esses requisitos dessa portaria 888 do Ministério da Saúde, né? Mas, obviamente, assim, não é bom, né? Uma água que cause repulsa para consumo, né? E tem que ser feito todos os esforços, né, para identificar os compostos que estão causando isso e também a maneira de neutralizá-las, né, nas estações de tratamento. Eu tenho lido que não é só em Porto Alegre que está dando esse problema, né, que as comunidades em Canoas, Sapucaia, outras cidades, né, também estão sentindo esse problema, né. Eu acredito, né, que esse problema tenha a ver com essa questão de que tem muito material no fundo dos rios, lodo, né, e muito desse lodo são sólidos que sedimentam, que estão presentes nos esgotos, né, que não tem tratamento. E ali, quando tem esse revolvimento, né, esse material, ele vem à superfície e pode ser captado. Acredito que essa seja a situação atual, embora eu não tenha, nós não fizemos nenhuma análise, né? Eu tenho ouvido as explicações assim, e nesse caso eu acho que é razoável, né? Mas a gente não pode perder de vista que no fundo, é uma poluição, né? Que está causando isso é a falta de tratamento de esgotos das cidades. Nos últimos anos, tivemos algumas ocorrências de problemas na qualidade da água em Porto Alegre. Em 2018, por exemplo, o gosto ruim era causado pela floração de algas e cianobactérias a partir do rio Gravataí, que é um dos afluentes do Guaíba. Em 2012, o mesmo problema, com maior intensidade, chegou a deixar a água do Guaíba esverdeada. Já no fim de 2021, a água das torneiras saía com gosto de terra. As alterações eram causadas pelas substâncias MIB e geosmina, causadas por bactérias e cianobactérias que surgem principalmente quando há carga de esgoto doméstico próximo das fontes de captação. Dessa vez, em 2023, o DEMAI atribui as alterações aos grandes volumes de chuva após a forte estiagem do último verão. Pelo longo período de estiagem que a gente teve, e agora com essa semana de chuva intensa, acabou com que esse material, essa matéria orgânica que ficou mais parada, tanto no Gravataí, Jacuí e Sinos, que ela foi carreada, que a gente chama, aqui para o Lago Guaíba. Como vemos, as causas imediatas do mau gosto da água variam, mas, de acordo com o professor Benetti, na raiz do problema está sempre a poluição dos mananciais de onde extraímos a água que nos abastece. Além do lançamento de esgoto, o professor cita ainda outras fontes de poluição dos mananciais, como os resíduos provenientes da indústria e da agricultura e o descarte irregular de lixo por conta da população.
Na verdade, os arroios deveriam ser bem limpos. Assim, quando tiver uma oportunidade, assim, quando der uma chuva intensa em Porto Alegre, tu vai até a Ecobarreira, tá? Que a Ecobarreira é localizada no Arroio Dilúvio, ali quase na foz. É impressionante assim a quantidade de lixo que a Ecobarreira recolhe, né? Quando tem esses episódios assim de chuvas inteiras. Aquilo ali é a população que joga no rio, né? Então, assim, tem uma questão cultural também, assim, que as pessoas acham que pode jogar lixo nos rios, né? Mas, né, talvez eles pensem assim, bom, mas a própria cidade está jogando esgotos no rio sem tratamento, né? Por que que, por que que eu não vou poder jogar lixo também, né? Se é tão depreciado, né? Esses rios citadinos, né, das cidades. E, na verdade, não precisa ser assim, né? Os rios, eles podem ser despoluídos, né? E eles podem ser utilizados como áreas de lazer pela população, né? Isso aí existem, né? Existem vários locais do mundo que tiveram assim lagos e rios muito contaminados e tiveram sucesso, né, na descontaminação, e hoje eles são fontes de lazer para a população das cidades, né? Mesmo assim, por exemplo, mesmo no Brasil, né, tem o Rio Pinheiros, em São Paulo, e tá tendo um programa de despoluição, né? Estão fazendo a coleta de todos os esgotos que chegam e fazem tratamento. Então, um exemplo assim que poderia ser dado no Brasil, assim, né? Certo. Obrigado pela sua participação, professor Antônio Benetti, e até a próxima. Se você perceber alguma alteração na qualidade da água, como coloração, cheiro ou gosto estranhos, você pode registrar uma ocorrência junto à prefeitura. A ocorrência deve ser feita pelo telefone 156 na opção 2. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios da TV Record RS e do Jornal da Record. O episódio tem produção, apresentação e roteiro de Matheus Chaparini, edição de Aleph Alencar, assistência de Matheus Olles, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.